Ninguém pode negar que Scott Cawthon encontrou a fórmula do sucesso. Five Nights at Freddy's é a prova disso, uma franquia que já passou dos 28 jogos e ainda vende como água no deserto. Isso é o poder de marca, principalmente entre os zoomers. A maioria de nós conhece FNAF e jogamos na infância, e isso marca qualquer pessoa. Scott Cawthon nos prendeu pela nostalgia, e hoje, por mais questionável que seja a qualidade de alguns títulos, eles continuam vendendo. E é claro, quando algo assim explode, o mercado observa, porque se um cara sozinho construiu um império com animatrônicos assustadores, por que não tentar replicar isso? E foi exatamente aí que começaram a surgir as cópias. Muitas cópias. Algumas mais discretas, outras nem tanto disfarçar. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de uma dessas tentativas. Um jogo que claramente bebe dessa fonte, mas tenta construir sua própria identidade. Eu estou falando de... Eu me chamo Zombie Ácido, seja muito bem-vindo ao Cafezito Ácido. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos games mais comentados da atualidade. Então já pega sua canequinha de café, se senta no meu sofazinho e deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha desse joguinho e bora para mais uma review. E para começar, tem um ponto que o jogo acerta logo de cara, a sua atmosfera. Paul Playtime se passa numa fábrica de brinquedos abandonada, e o jogo usa isso de forma muito inteligente. Tem algo profundamente perturbador em ver um lugar que foi feito para ser alegre, colorido e cheio de vida, completamente morto, enferrujado e escuro. É aquele tipo de ambiente que te convida a explorar, mas ao mesmo tempo te dá vontade de sair correndo. E essa sensação não vem só do conceito, vem da execução. O visual do jogo trabalha muito bem esse contraste. A estética de brinquedos coloridos misturados com horror funciona de um jeito que poucos jogos conseguem. Você vê cores vibrantes, personagens feitos para serem fofos, mas tudo ali parece errado. E esse desconforto visual, essa quebra entre o inocente e o perturbador, acaba sendo a base da identidade do jogo. E o mais interessante é que o jogo entende isso e usa o cenário como parte ativa da experiência. A fábrica vai se revelando aos poucos, corredor por corredor, sala por sala, sempre deixando aquela sensação de que alguma coisa deu muito errado ali. E o melhor, sem precisar depender o tempo todo de jumpscare. O ambiente faz esse trabalho sozinho. E é justamente quando você começa a interagir com esse ambiente que entra a principal mecânica do jogo, o Grav-Pack. Um equipamento que permite resolver puzzles, alcançar objetos distantes, conduzir energia elétrica e interagir com o cenário de forma criativa. E aqui, de verdade, o jogo acerta e muito. É uma ideia simples, mas extremamente funcional e dá uma identidade própria para a gameplay. Só que, conforme você avança, começa a aparecer um problema: a repetição. Porque o jogo até inova na proposta, mas não evolui tanto quanto deveria. Os puzzles começam a seguir um padrão, e aquela sensação de novidade vai se perdendo com o tempo. E aí, quando você para pensar um pouco mais, a coisa começa a desandar, até dentro da própria lógica do jogo. Porque imagina trabalhar nessa fábrica, usar o Grav-Pack no dia a dia. Tudo aquilo ali não é um ambiente de trabalho, é um teste psicológico. São tantos puzzles, tantas mecânicas, tantas etapas para abrir uma simples porta, que qualquer funcionário minimamente lúcido teria pedido demissão no primeiro dia. E isso puxa a gente para o maior problema do jogo, que não tá só na gameplay, tá no próprio jogo como um todo. Porque o maior vilão do jogo não é o Huggy Wuggy, não é a Mom Long Legs, muito menos Catnap, e sim a repetição. O roteiro começa bem, os primeiros capítulos realmente te prendem, criam mistérios, te fazem querer entender o que aconteceu naquela fábrica. Mesmo sendo uma história mais clichê do mundo, ela funciona. Só que aí a fórmula aparece e começa a se repetir. Você chega em um novo lugar, encontra uma ameaça no local, enfrenta o chefão da área com seus lacaios, resolve puzzles, desce mais um andar e repete, e repete. E repete. Chega em um ponto que a fábrica parece ser infinita. Sempre tem mais um nível abaixo, mais um elevador, mais um pedaço da mesma estrutura. E os furos de roteiro pioram isso. Os vilões simplesmente surgem do nada, sem construção prévia, mas agem como se sempre estivessem ali. Isso quebra completamente a imersão. Porque se todos coexistem neste lugar, por que o jogo nunca prepara você para isso? E é aí que bate aquela frustração. Porque o potencial estava lá, mas ele vai sendo desgastado
desgastado pela repetição. E isso não é só dentro do jogo, vai além. Porque Pop Playtime não é vendido como um jogo completo. Cada capítulo é separado quase como uma DLC. E sim, dá pra entender a estratégia do jogo. Ele sempre vai ser relevante, sempre em alta, sempre gerando conteúdo. Mas na prática, parece mais o jogo sendo fatiado. Você não compra uma experiência completa, você compra pedaços. E esses pedaços ainda trazem mais repetição, mais puzzles parecidos, mais estrutura reciclada. E isso conecta diretamente com outro ponto importante, o público. Porque quando você olha para tudo isso, fica claro que Pop Playtime não foi feito para todo mundo. Ele é um terror infantil, claramente voltado para a geração alfa, e isso explica muita coisa, desde os personagens exagerados até a simplicidade das mecânicas. E é exatamente esse foco que impulsiona o sucesso do jogo. A internet abraçou o Pop Playtime, fanarts, teorias, animações, personagens interagindo, virou um ecossistema próprio. Você não precisa jogar para conhecer Huggy Wuggy, ele simplesmente aparece. E isso te lembra alguma coisa, né? Five Nights at Freddy's. Quase como se fosse a evolução natural do outro. A mesma lógica de personagens marcantes que viram conteúdo, que viram vídeos, que geram mais público e o ciclo continua. E no fim, é isso que sustenta tudo, a repetição, mas agora como estratégia. Porque enquanto funcionar, vai continuar sendo usado. E no final das contas, Pop Playtime é exatamente isso. Um terror infantil, bem construído na superfície, com uma ótima atmosfera, uma mecânica criativa e personagens fortes o suficiente para dominar a internet. Mas, por baixo disso tudo, a repetição nunca vai embora. Nos puzzles, no roteiro, na estrutura dos capítulos e até no modelo de negócio, o jogo tinha potencial para crescer, para evoluir, mas parece muito mais confortável em repetir o que já funciona. E isso é uma pena, porque com um pouco mais de ousadia, ele poderia ser muito mais do que só uma cópia bem sucedida. Mas, no mercado atual, isso já basta. Por tudo isso que Pop Playtime leva a medalha de bronze. Pop Playtime tem seus méritos, isso é inegável, mas no fim, o que fica é a sensação de um jogo que encontrou uma fórmula e nunca mais quis sair dela. E enquanto os capítulos continuarem vendendo, essa fórmula vai continuar exatamente a mesma. Porque no final, Pop Playtime não é só um jogo, é um modelo de negócios com jumpscares. E é isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, se possível, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, comenta o que você achou. Você gosta de pop, você gosta de FNAF? Comenta aí, quero saber a sua opinião, beleza? Dá uma passadinha nos outros canais, tem um monte de canal, tem o Cafezito Cast, tem o Cafezito Nerd, tem o Cafezito Rivals, que traz notícias diárias pra vocês, beleza? O Cafezito Nerd é o canal que eu tenho com minha namorada, o Cafezito Cast é basicamente um podcast, né? Também tem lá no Spotify. E é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Do mais é isso. Eu vou ficar por aqui. Eu me chamo Zobiaço. Big beijo e tchau, tchau. Nem se cuida, tá? Fica com Deus. Tchau!